o homem que já ofereceu até mesmo seu filho para provar sua fé em Deus. A história de Abraão. Em um certo dia, Deus apareceu para um homem chamado Abrão, disse para ele pegar a sua família e ir para uma terra que era prometida. O próprio Deus mostraria onde fica essa terra e também disse que através de Abrão nasceria toda uma nação. Abrão, então, sem nem questionar, no dia seguinte pegou a sua mulher e partiu para a terra prometida, e junto com ele também foi um amigo, chamado Ló. Abrão tinha 75 anos quando partiu para Harã. Ele acabou se fixando em Negueb. Porém, depois de um certo tempo, uma fome gigantesca chegou na região e o Abrão teve que descer para o Egito. Só que quando chegou perto da entrada, ele fez uma proposta um tanto diferente para sua mulher. Ele disse para Sarai que caso os egípcios perguntassem, ela deveria ser a irmã dele, não esposa, porque assim eles poupariam a vida dele, já que Abrão conhecia muito bem a beleza da sua mulher. E graças a ela, ele foi muito bem tratado pelo faraó, recebendo muitos presentes como escravos, ovelhas e bois. Porém, depois, Deus acabou mandando algumas pragas para o Egito. Quando o faraó percebeu que Sarai era a mulher de Abrão, mandou ele pegar a sua esposa e dar o fora dali. Então os dois acabaram voltando para Negueb. Quando ele voltou para sua antiga região, o Abrão percebeu que ele e o Ló estavam dividindo muitas áreas de rebanho. E para evitar brigas, ele sugeriu que os dois se separassem. E assim foi feito. O Ló foi para uma região próxima a Sodoma, enquanto o Abrão ficou numa região dos carvalhos do Membré, onde ele fez um altar para Deus. A partir desse momento, começou uma guerra na região, e a cidade de Sodoma acabou sendo atingida, e o Ló acabou se tornando um prisioneiro. O Abrão, quando ficou sabendo, pegou seus seguidores e seus escravos e foi recuperar o seu sobrinho, que também era o seu amigo. Além dele, também recuperou vários bens que foram roubados de Sodoma, o que fez com que na volta, o rei Melquisedeque acabasse esperando ele. O rei ofereceu para Abrão todos os bens que ele tinha recuperado, mas ele não quis nada, apenas uma comida para os seus homens. Na questão de descendência tinha um certo problema. A Sarai, que era a mulher de Abrão, não conseguia ter filhos, então ela resolveu dar essa missão para uma outra mulher, a sua serva, a Agar. A serva engravidou, e apesar da Sarai ter dado a ideia, ela pegou uma certa raiva da Agar. Dizia que a serva ficava olhando para ela com olhares de superioridade. Isso fez com que Agar saísse da casa, mas enquanto ela fugia, um anjo de Deus apareceu e disse para ela voltar. Ela não deveria se preocupar porque esse filho que ela carregava seria grande e se chamaria Ismael. Agar voltou e teve Ismael. Em toda essa época, o Abrão tinha 86 anos. Quando tinha 99 anos, Deus de novo apareceu e reforçou a ideia de que Abrão seria o pai de toda uma nação, mas para isso ele precisaria fazer uma aliança com Deus. Essa aliança seria representada através da circuncisão tanto dele quanto dos seus descendentes. E agora o nome de Abrão passaria a ser Abraão, e o nome da sua mulher, Sarai, passaria a ser Sara. E ela teria um filho, mesmo Abraão duvidando por causa da idade. Em um dia, quando Abraão estava ajoelhado nos carvalhos de Mambré conversando com Deus, quando ele abriu os olhos, ele viu 3 homens. Rapidamente ele foi até a sua tenda, pediu para sua mulher preparar 3 pães, e também pediu para um criado preparar o novilho. Quando ele voltou, um desses homens perguntou onde estava sua mulher, e disse que quando ele voltasse ali, ela já teria um filho. A Sara, que estava ouvindo tudo na parte de dentro da tenda, estava rindo nesse momento, porque ela sabia da sua idade, mas logo depois Deus perguntou para ela por que ela estava rindo. Ela disse que não tinha feito nada, mas Deus viu que ela riu. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades que tinham pessoas muito pecadoras, então Deus resolveu dar um fim nelas. No caso de Sodoma, o Abraão até tentou negociar para ver se ele achasse algumas pessoas boas ali, Deus desistisse da ideia. Mas não adiantou, apenas o Ló e a sua família foram retirados de lá, antes que Deus jogasse uma tempestade de enxofre e de fogo sobre as cidades. E ainda por cima, a mulher de Ló acabou olhando para a cena e se transformando em uma estátua de sal. Depois de um tempo, aquela antiga promessa de Deus acabou se comprovando. A Sara ficou grávida, mesmo com os dois estando bem velhos. Abraão deu o nome para o seu filho de Isaque. O menino cresceu e foi desmamado, e nesse dia ele acabou recebendo uma festa.
E no meio dessa comemoração, a Sara disse para o Abraão que o outro filho dele, o Ismael, estava meio que zoando o Isaac. O Abraão ficou muito bravo e expulsou tanto Agar quanto o seu filho Ismael da sua casa. Um detalhe é que nessa parte, Deus disse para ele não se preocupar, porque ele cuidaria tanto da serva quanto do seu filho. Depois disso tudo que eu contei, aconteceu o famoso dia. De novo, Deus chamou o Abraão. Disse para ele pegar o seu filho, o seu único filho que ele tanto amava, e fosse para uma terra que ficava mais ou menos em Moriá, onde ele seria oferecido em um dos altares que fossem indicados. No dia seguinte, o Abraão nem parou para pensar. Acordou, selou um jumento, pegou 2 servos e, é claro, o Isaac. Cortou lenha e foi para o local onde Deus indicaria. Depois de 3 dias da viagem ter começado, ele viu o local de longe. Então ele desceu do jumento e deixou os servos cuidando dele. Disse que dali por diante seria apenas ele e o garoto. Abraão colocou as lenhas sobre os ombros de Isaac e levou com ele o fogo e a faca. Durante o caminho, Isaac até mesmo perguntou para o seu pai onde que estavam as ovelhas, já que ali tinha lenha, fogo e facas para o sacrifício. Abraão disse para ele não se preocupar, porque no momento certo Deus faria aparecer as ovelhas. Quando chegaram no local, Abraão preparou o altar, colocou a lenha e amarrou o Isaac, colocando ele sobre o altar em cima da lenha. Porém, quando chegou exatamente no ato final, um anjo apareceu gritando, disse para o Abraão parar, que já era o suficiente. Já dava para perceber com tudo aquilo que o Abraão sempre obedeceria a Deus, mesmo que isso custasse para ele o seu próprio filho. Quando Abraão olhou para trás, ele viu um cordeiro preso com os chifres em alguns galhos. Pegou ele e ofereceu a Deus. Depois foi ao encontro dos seus servos e juntos foram para Bersabeia. Depois que Sara morreu com os seus 127 anos, o Abraão acabou se casando de novo com uma mulher chamada Setura, e com ela ele teve alguns outros filhos. Mas quando ele se despediu de todo mundo para ir para o Oriente, ele apenas deixou para esses filhos alguns presentes, a sua herança mesmo ficou toda com o Isaac. O Abraão acabou morrendo tranquilamente, apesar de ele já estar, eu acho que bem velho, né, com 100 anos quando o Isaac nasceu, e foi morrer apenas com os seus 175. Bem, eu sei que muita gente aí vai ficar bem brava porque eu fiz esse vídeo, mas é umas coisas que eu gosto, né? Eu faço além de mitologia, vídeos também de religião e história. E o cristianismo, querendo ou não, faz parte, né? Bem, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, deixando like ou dislike, se inscreverem no canal caso não sejam inscritos e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? E se possível, deem ali uma olhada no canal que tem playlist de tudo quanto é tipo de mitologia. Africana, nórdica, egípcia, brasileira e por aí vai. A gente se vê na próxima. Falou!